Hormônios da felicidade. Você sabe que tem isso? Pois hoje, doutora Juliana Bica, que é endocrinologista e nutróloga, está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Ótimo, obrigada. E tem muita gente que sofre de tristeza, de depressão, e pode ser a falta desse hormônio também, é? Kátia, são 300 milhões de pessoas hoje sofrendo de depressão no mundo. 300 milhões? Nossa, mas é muita gente. É muita gente. É a principal causa de incapacidade. Mais do que qualquer outra doença, doença cardiovascular, infarto, derrame. Então a gente tem que falar sobre isso. Claro, é verdade. E quando a gente fala em hormônios, a gente pensa que o corpo da gente, ele está sempre em equilíbrio, né? Então ele consegue oferecer todos os hormônios que a gente precisa e às vezes não é isso que acontece, né? O grande paradigma aqui desse assunto é por que a gente tem felicidade? É um estado de espírito ou é o resultado do equilíbrio hormonal? Eu acho que é o resultado do equilíbrio hormonal, né? A ciência tem se debruçado nesse assunto e, ao que parece, é o resultado de um equilíbrio hormonal, sim. Pra gente entender isso tudo, e tem muita coisa pra gente aprender, vamos começar com os mitos e verdades, que aí você já vai aprendendo bastante, ó. As endorfinas são consideradas a morfina do corpo, um analgésico natural. Então, olha, são 4 hormônios da felicidade, são aqueles que são mais estudados, tá? Endorfina, serotonina, dopamina e a ocitocina. A endorfina tem esse nome porque é a nossa morfina natural, é a morfina que o nosso corpo produz. A morfina, ela é um analgésico muito famoso, talvez o analgésico mais potente. É um analgésico natural? Sim, é um analgésico natural, mas está muito associado com sensação de bem-estar. Mas se eu tenho a falta dos outros hormônios, eu vou conseguir ter essa sensação de bem-estar? Quer dizer, não é só a endorfina que é importante, não é, né? É o equilíbrio desses 4 hormônios. É realmente essa ação conjunta e sinérgica, que vai incluir também outras coisas, como o exercício, que é um potente estimulante da endorfina, o sono adequado, saúde intestinal e a alimentação. Por isso que a gente trouxe essa bancada bonita. Essa mesinha aqui é importante, nós vamos chegar nela. Vamos ver mais uma? Então é verdade, né? É verdade. Assistir a filmes tristes piora os níveis dos hormônios da felicidade. A gente tende a dizer assim, sim, mas não, é mito. Existe um grande estudo de Oxford que mostrou que a gente assistindo um filme triste, isso nos remonta às nossas situações felizes, então a gente melhora os hormônios da felicidade. É o oposto, né? É o oposto, principalmente às custas de endorfinas. Vamos ver mais um? Depressão pode ser resposta à ausência de serotonina. Sim, é uma verdade. Né? É a principal, talvez em relação à depressão, que é uma doença, não é só uma tristeza profunda, ela é o principal hormônio associado à depressão. Então tem que ficar atento, né? Tem que ficar muito atento, Kátia. E fazer, gente, os exames anuais, expor tudo que você sente para o seu médico, isso é importante, exatamente. Né? E uma das grandes dificuldades nisso, Kátia, é que nenhum desses hormônios são dosáveis no sangue. Mas às vezes você pode ter algum outro problema associado, um hipotireoidismo, que pode trazer uma disfunção ou falta de lítio, tanta coisa, que a gente é tão complexo, né? É muito complexo. Você vê, por exemplo, que a gente está falando aqui pura e simplesmente do hormônios e do estímulo alimentar para isso. Mas, por exemplo, uma grande causa de queda da produção de serotonina é a intoxicação por pesticidas. Então, e hoje em dia como estão as coisas? Tudo, né? Tudo. Aí você fala, mas as frutas hoje em dia duram tão mais, porque será? Não tem mistério nisso não, gente. Pergunta pra sua avó quanto que durava uma maçã, uma banana depois que era colhida. Não sei. É por isso que a gente enfatiza tanto a necessidade e a importância do consumo de vegetais e frutas orgânicas. Aí as pessoas falam, mas o orgânico, gente, não dura nada. Claro, não tem veneno, né? Não vai durar. Vai durar o que a natureza manda durar. Aí você fala, mas também as frutas são cheias de pintinha. O bichinho é esperto, ele só come coisa boa, né? Exatamente. Vai comer veneno? Também assim, tem muita coisa bonita, orgânica, tem, né? Mas às vezes ele pode não ter aquela forma tão perfeita. Aquela casca tão lisinha, exatamente. Né? Mas o sabor é outro. Totalmente. Volto que a gente tem muito que falar ainda. Agora você vê. Voltando com a doutora Juliana Bica, vamos para mais um mito ou verdade? Praticar exercícios aeróbicos pode liberar serotonina. Verdade, não só serotonina, né? como endorfinas.
Agora, se eu aliar exercícios físicos a uma alimentação adequada, eu vou potencializando tudo isso, né? Com certeza vai potencializar, mas uma coisa muito importante, Kátia, é fazer o exercício, dormir bem, comer, mas ter saúde intestinal. Ah, sim, é. Porque se você não tem saúde intestinal, nada disso aqui penetra no organismo e você não vai ter o benefício. Outro dia a gente estava falando aqui sobre os probióticos. E é tão importante, e você falou dos venenos que a gente tem nos alimentos. E os venenos vão acabando com a nossa flora intestinal saudável, né? A maioria das pessoas hoje tem alteração de flora intestinal. Por isso também é muito comum hoje a gente ver tanta gente com incompatibilidade alimentar. E a incompatibilidade alimentar é o principal veneno do cérebro. Então é o principal veneno do humor e dos hormônios da felicidade. Então tem que cuidar bem de se intestino. É aquela história de você olhar para as fezes, é tonalidade, é se boia, se não boia, se afunda ou não afunda. Se tem gases. Se tem gases, quer dizer, se tem gases é sinal que alguma coisa tem desequilíbrio, né? Exatamente. A produção excessiva de gases é sinal de fermentação excessiva, portanto, de bactérias fermentativas. Então, precisa ser investigado, tá? Às vezes, uma coisa muito simples, o aumento de consumo de fibras, ingesta de água, alguma mudança da dieta, já vai ser benéfico. 80% da nossa serotonina não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. Por isso que hoje em dia a gente até fala que o intestino é o segundo cérebro. É verdade, doutor Hélio Poffer. Quantos anos de pesquisa para chegar a isso, não é? Olha, vamos falar dos alimentos. Aqui a gente tem alimentos que deviam fazer mais parte da vida da gente, mas de formas adequadas, né? Porque a gente fala no chocolate, aí as pessoas pensam, é legal, posso comer uma barra inteira. Não é bem por aí, né? O chocolate, ele causa uma sensação de bem-estar, principalmente pela sua riqueza em 5-HTP, em triptofano, que é um precursor da serotonina. Mas não é por causa do chocolate, pela quantidade de cacau. Então, o grande benefício, o grande amigo do chocolate é o cacau. Portanto, quanto mais você consumir chocolates com proporções maiores de cacau, melhor para você. Né? A gente tem o abacate, que as pessoas acham que ele é muito gorduroso, que faz mal para a saúde, para o colesterol. Não é também esse vilão, né? O abacate está virando um superalimento, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais indicado o abacate como um remédio. Aliás, isso aqui é uma bancada de remédio, não é uma bancada de alimentos. O abacate ele é muito rico numa substância que chama glutationa, que é um antioxidante que reduz o cortisol, que é o hormônio de estresse. Quando a gente está com um nível elevado do hormônio de estresse, a gente não absorve serotonina, não absorve o 5-hidroxitriptofano. Então nem adianta tomar a cápsula e nem adianta comer a comida. Tem que corrigir o estresse. E o abacate ajuda bastante. E o abacate vai ajudar muito nisso. Aqui a gente tem o feijão. E aqui a sementinha de girassol também indicada, né? Isso, também são alimentos ricos em triptofano, que é o aminoácido mais importante para a serotonina. E sabe para que outro hormônio ele é muito importante? Melatonina, que é o hormônio de sono. Então, frequentemente, a gente vê pessoas com distúrbio de humor, com tristeza, com depressão, com fadiga e que não estão dormindo bem porque também não estão produzindo corretamente a melatonina. E esses alimentos vão ajudar no sono. Agora, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, hoje a exposição de luz que a gente vive é muito grande. Se a gente olhar para o céu de noite parece que está meio-dia. Você fala, gente, parece que está clareando, porque o céu não é mais escurão, é tanta luz nessa cidade. Isso interfere também na produção de triptofano? Interfere na produção de melatonina, tá? A luz do sol, ela é importante para a gente produzir melatonina. A luz artificial, ela tem um efeito contrário, principalmente a luz dos computadores, dos tablets, smartphones, e a gente vive com isso grudado hoje em dia na hora de dormir. Na hora de dormir. Então, tá dormindo mal? Tira isso do quarto, tira isso do horário de dormir. Não só pela luz, mas pela radiação eletromagnética, mas isso pode ser assunto de outra parte. Porque isso aí dá um assunto dá um assunto também, bom, viu? Aqui a gente tem a maçã, né? Também importante. A maçã, tem até um antigo ditado em inglês que fala, uma maçã por dia você fica longe do médico. An apple a day makes the doctor away. Justamente porque ela é muito rica em várias substâncias. É rica em triptofano, é rica em uma coisa que chama pectina, uma fibra muito boa para a saúde do nosso trato digestivo, em ácido málico, que é um detoxificante do fígado. Então é importantíssima, né? Muito importante. Com casca se come? Olha, se for orgânico, sim, com né? casca, com certeza. O não orgânico, a casca é o lugar onde mais vai concentrar os pesticidas e os contaminantes, então é bom não comer.
Vamos ver algumas dúvidas que surgiram, olha. Amanda, vontade incontrolável de comer doces toda hora. Pode ser um sinal de que esses hormônios estão em baixa? Pode sim, Amanda. Geralmente é um sinal ou de hormônio de estresse elevado, ou de falta de serotonina, de saúde intestinal ruim e de deficiência de alguns minerais, principalmente cromo e vanádio. Então precisa dar uma olhada nisso. Sem falar que excesso de açúcar são aqueles 4 venenos brancos. É, né? Kátia, o açúcar as pessoas não sabem, mas o açúcar ele tem um efeito de droga no nosso cérebro. Então. O efeito que a ingesta de açúcar causa no nosso químico, no nosso cérebro, ele é comparável à da cocaína. É aquela história da cocaína, o açúcar, a farinha branca, que também é terrível, e a gente muitas vezes acha, e o sal, que são alimentos, e os alimentos não podem ser tão prejudiciais quanto a cocaína, né? É, exatamente. Existe uma diferença também entre alimento e produto alimentício. Alimento não precisa rótulo. Tudo aquilo que leva rótulo com lista de ingredientes é produto alimentício, a maçã não vem. Maçã é maçã, gente, não tem ingredientes. Isso aqui é alimento. É alimento. E aí tem que ser... Agora, você vai, por exemplo, comprar um peito de peru na padaria ou no supermercado. Lê lá o rótulo, vê se é peru. Eu vi, não é não. Ih, minha filha, tem uma lista gigante. Então por que põe peito de peru se tem tudo menos peru? Exatamente. Então é um produto alimentício, não é um alimento. E hoje nem requeijão mais, de muitas marcas, é requeijão. É verdade. A maioria, inclusive, não é. É creme com base em produto lácteo. Então, se é um creme, é um molho branco, é o quê, né? Eu sempre dou a dica de o seguinte. Você quer saber, em termos de laticínios, o que é legal, o que não é legal? Porque queijo é um alimento muito interessante. Sim, importante, né? O queijo de boa qualidade. Agora, aquele queijo que está lá no supermercado e que nem fica na câmara refrigeradora. Aquele queijo que tem um prazo de validade de 1 ano. Que a gente vai ler ali no rótulo, tem uma lista enorme de ingredientes. Gente, aquilo ali não é queijo, não. É, porque o queijo feito da forma tradicional é muito simples, né? É muito simples, inclusive faz muito bem para a saúde, para a flora intestinal, mas é outra coisa. São queijos e queijos. Não dá para generalizar, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. Betina, ando muito esquecida, mal-humorada e desanimada. Isso pode ser indício de que algum hormônio não está bom? Como conseguimos descobrir isso? Algum exame que possamos fazer? Precisa fazer todos os exames, descartar todas as doenças, hipotiroidismo, deficiência de vitaminas, deficiências de minerais. Tem que sim pensar em depressão, tem que pensar em doenças como esquizofrenia, Parkinson, autismo, todos os distúrbios do humor. Mas, infelizmente, fazer um diagnóstico, como eu falei, esses hormônios, eles não são dosáveis. Embora, Kátia, você vá ver que alguns laboratórios e alguns pacientes frequentemente me trazem exame de sangue ali com dosagem de serotonina no sangue. Aquilo não é um bom parâmetro para a gente diagnosticar a falta de serotonina. É serotonina do sangue. O que faz diferença é serotonina no cérebro. Que não tem como a gente dosar. Que não tem como a gente dosar. E aí se sabe a partir da conversa com o paciente? Exatamente. É uma parceria entre o seu médico e o paciente. É a exclusão de outras doenças que podem estar associadas e ter sintomas semelhantes. E realmente muita sinceridade na hora de diagnosticar os seus problemas. Por exemplo, tem muita gente que vai dizer, eu tenho falta. Com homens é sempre assim, tá? O quê? Os homens de meia idade, assim, eles chegam no meu consultório e eles falam assim, doutora, eu estou cansado, eu estou com falta de energia e eu preciso perguntar para eles, como está a vida sexual, a libido? Porque senão não fala, porque senão eles não falam. Eles querem falar um pouco a respeito de vida sexual e de libido, mas não querem expor isso dessa forma, então acabam transmitindo como cansaço. Então a gente precisa dizer para o médico o que está acontecendo de verdade no seu dia a dia, senão a gente não pode adivinhar. Sem filtro. Fala abertamente. Com o médico a gente tem que falar abertamente, Exatamente, gente. É que nem um confessionário da igreja. Porque senão ele vai adivinhar, pôr a bola de cristal para adivinhar a história, não vai dar, né? Às vezes as pessoas confiam que o resultado de exame vai mostrar, vai dar as suas respostas, mas a medicina não é ciência exata, ela requer essa sensibilidade. Então, Betina, busque um médico, faça seu check-up direitinho e abra seu coração para ele. Volta.
voltando com a doutora Juliana Bica, que é endocrinologista e nutróloga. Vamos para a última pergunta de hoje? Tereza, falta de prazer sexual pode estar relacionada aos hormônios? Pode estar, sim. Capacidade de sentir prazer ou dificuldade de sentir prazer sexual pode estar relacionada à deficiência de serotonina, de dopamina e principalmente ocitocina. Ocitocina, você vê, Kátia, que a gente está aqui com alimentos que estimulam a produção de dopamina, endorfina e serotonina. Mas a gente não tem alimento que estimula a produção desse hormônio que chama ocitocina. É isso aqui, ó. Ah, é o abraço. É o hormônio do abraço. A gente libera ocitocina com um abraço, com conexão emocional, fazendo amigos. Tanto que um sinal de deficiência de ocitocina não é apenas a falta de desejo sexual, dificuldade de sentir orgasmo, mas aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer amigos, que têm dificuldade de se apaixonar. Não tá cheio de homem por aí falando que não consegue se apaixonar? Tá louco. Olha aí, gente, conversa a respeito dos hormônios, a respeito da ocitocina, e quem sabe a gente não consegue aí ter um mundo de pessoas que se relacionam melhor, com mais confiança e com mais profundidade. Porque as pessoas cada vez mais reclamam de solidão, mas cada vez mais se fecham. É verdade. Não é verdade? Agora, aqui tem endorfina. A endorfina a gente encontra nas carnes vermelhas, beterraba, pimenta e aqui é chá verde. Principalmente proteínas animais. Pimentas, todos os molhos de pimentas, todas as pimentas são liberadores de endorfinas, de opiáceos internos. O chá verde também, além disso, o chá verde é rico numa outra substância que chama L-teanina, que estimula a produção de dopamina. Também do ali, outro legal. Aqui do lado. Ótimo para ajudar a dormir, inclusive. E ótimo para ajudar na atividade física, até para queimar. Sim, é um termogênico natural, né? É ótimo. E serotonina nas carnes brancas? Proteínas de origem animal. Então, carnes brancas e vermelhas, os ovos, os laticínios, o amendoim também, mas de repente tem vegetariano aí que quer saber, o amendoim é uma ótima fonte. A banana é super rica em triptofano. Então, tem gente que também está, além de alteração de humor, com dificuldade de dormir, fica rolando na cama, come uma bananinha quente, às vezes só isso já vai ajudar a ter um sono mais relaxante. E a couve-flor, né? Também a gente fala, mas eu tô de regime, eu não quero ficar comendo banana, eu não quero comer abacate. Couve-flor é muito menos calórico e também alimento rico em triptofano. Agora, vamos falar a verdade, o que mata a dieta da gente não é a banana, né? É o chocolate, é aquela balinha que você não conta lá nas suas calorias diárias. É o açúcar do cafezinho, né? Que você toma 500 mil cafés por dia e gosta dele bem meladinho. Exato, a maioria das vezes está relacionado a isso. Não é a comida, não é a refeição principal. A refeição principal, as refeições principais do brasileiro, elas não costumam ser muito erradas, não. O problema são os lanches, o consumo excessivo de doces e refrigerantes. E os porcaditos que a gente sai por aí comendo, né? É verdade. Que não acrescenta nada de bom na vida da gente, só acrescenta caloria vazia, quer dizer, não tem nutriente nenhum, e depois outros problemas, né? Conservantes, corantes, muito sal, né? E muito glutamato. O glutamato monossódico é um aditivo alimentar que está em quase todo alimento industrializado, tem escrito ali glutamato monossódico, ele é citado como um adicionador de sabor, mas é uma toxina para o cérebro. Então tem pessoas por aí com Alzheimer, que tem pessoas por aí com esquizofrenia, com depressão, com enxaqueca crônica, que está relacionado ao consumo do glutamato monossódico. Porque usa demais, né? Porque usa em excesso, principalmente via alimentos industrializados. Então, quanto menos industrializada for a nossa alimentação no dia a dia, melhor, né? Melhor para o cérebro, melhor para a saúde como um todo. E a gente quer viver mais, mas a gente quer viver mais e melhor, não é viver mais de qualquer jeito, né? É verdade, Kátia. As pessoas têm que começar a se questionar por que a ciência está evoluindo tanto em conhecimento, em descobertas, por que a gente sabe tanto, por que a gente tem tanto conhecimento à disposição através de internet, de redes sociais, mas as pessoas continuam ficando muito doentes. As doenças não diminuíram a sua incidência. Na verdade, elas têm até aumentado. A gente tem visto, por exemplo, câncer de mama em mulheres super jovens. De 18, 20 anos. Exatamente. Então, assim, as doenças continuam proliferando não por falta de conhecimento, mas por falta da aplicação disso no dia a dia. E a gente tem que largar a mão de ter preguiça. Tem gente que tem preguiça de descascar uma fruta. Gente, 2, 3 minutos, pelo amor de Deus, né? De fazer uma feira, né? De comprar uma comida fresca, né? Porque comida fresca dá trabalho. Se você vai se alimentar disso aqui, assim,
na grande parte da sua vida, do seu cotidiano, você vai ter que 2, 3 vezes por semana fazer uma feira no supermercado. Então isso dá trabalho mesmo. Ah, mas dá trabalho, um investimento. mas dá vida, né? É um investimento. Pois é. Se a gente analisar friamente, viver dá trabalho, né? Por isso que a gente vai acabar com a vida rapidinho, né? Olha, vou passar os contatos da doutora Juliana Bica para você saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela. O Instagram é @doutoraju_endócrino e o site www.doutorajulianabica, o bica com 2 Cs.com.br. Acesse lá que você tem todas as informações. Obrigada. Vamos liberar uma doutorina. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso para você.